Olá pessoal, tudo bem? Professor Mac, dando continuidade nesse conteúdo que a gente está vendo, né, de índices. Então nós vimos lá inicialmente os índices financeiros, vimos ali alguns índices de rentabilidade. Tem vários, a gente tem uma variedade grande de índices, tá pessoal? Mas a gente está tentando ver pelo menos aqueles mais importantes, assim, mais habituais para a gente ter uma base, né? A gente vai ver que são inúmeros índices que a gente pode tirar do balanço patrimonial e da DRE. São vários índices, tem uma infinidade ali de índices que vão dando para a gente os subsídios para a tomada de decisão. Dependendo de várias, ou da onde você está, se é financeiro, você vai precisar mais de liquidez. Uma pessoa que trabalha mais na área de estoque, de compra, quer ver mais a parte da área de atividade, né? Ou nessa parte mesmo de rentabilidade também muito ligada à área financeira, né, com controle ali, e o endividamento, aparentemente, assim, tudo que dá essa ideia de finanças também, né, mas ele dá uma ideia da empresa como um todo, né, da administração da empresa. Então esses índices a gente vai mensurando e tendo uma ideia, e tendo uma ideia do que seria ideal, né, o que seria ideal para o meu segmento, o meu ramo de atividade. Então, sempre buscando os números ideais. Nem sempre vão se chegando, mas você vai mapeando, né, aonde que pode estar ocorrendo uma falha, onde que eu posso estar melhorando, né, ou digamos assim, onde que eu quero alcançar, porque, né, às vezes a gente não é só uma falha, às vezes a gente não chegou num estágio ainda que possa alcançar. Está começando uma empresa, às vezes, né, ou está tentando levantar voo, né, mas você vai criando ali um norte para você ali onde que você quer chegar com os índices, né? Então isso também é muito importante, você ter em mente ou como meta. Então, finalizando a aula passada, eu falei para vocês de uma situação de lucro por ação. Isso normalmente está ligado a empresas de sociedade aberta, tá? Então, você não vai ver esse tipo de cálculo ou de índice por empresas que são microempresas ou empresas limitadas, porque elas não têm ação, né? Elas têm lá suas cotas de participação, ou no caso, se for uma empresa individual, o próprio proprietário é o dono da empresa, sendo 100% dele, né? No caso de empresas limitadas, tem participação, mas esse cálculo do lucro por ação é bem segmentado, tem a ideia nas empresas que têm ações no Bolsa de Valores, sociedade anônima, tá? Vamos voltar para cá então para a nossa apresentação. Então, lucro por ação representa o valor ganho para cada ação ordinária emitida. Então, quando é feito um lançamento de ações, é feita uma emissão de ações, né? Então, tem toda uma burocracia para fazer essas emissões de ações. Você tem que estar enquadrado dentro de uma política da SA, tem que provavelmente ter tido um resultado positivo. Normalmente você lança ações por vários motivos, né? Mas até para captação de dinheiro. Mas quando a gente pensa em captação de dinheiro, também a gente está pensando muito em ações preferenciais. Então aqui a gente pode entender como LPA como uma ação ordinária, que não são aquelas ações que são preferenciais, que recebem primeiro, né, que está mais voltado à parte do investidor. Aqui nós estamos pensando em ações que têm poder de voto na empresa. São ações que podem ter uma rentabilidade maior, mas também um risco maior, porque ela é a última a receber. Então, são os donos da empresa de fato. Esses sim são os donos da empresa. Então, quanto que representa? Por isso que ela tem uma certa importância, porque aqui ele dá uma ideia, mensura quanto, né, o que ganhou, ou quanto sobrou para cada ação emitida da empresa
que vai realmente para o bolso dos donos da empresa. Então aqui, ó, a LPA é importante tanto para a empresa quanto para os acionistas atuais ou potenciais, se virem a ser lançado mais ações, né? O mercado considera um importante indicador de desempenho da empresa, né? O LPA, né, o lucro por ação, é calculado na seguinte equação. Lucro também é um cálculo simples, tá? Lucro disponível para os acionistas comuns dividido pelo número de ações ordinárias emitidas. Essa é a equação. Então, o que ele fala aqui? Ó? Se o lucro disponibilizado para rateio entre os acionistas, ou seja, apurou-se toda a despesa da empresa, fechou-se o balanço da empresa, DRE, demonstração de resultado da empresa, apurou tudo, identificou que teve um lucro lá de 100 mil, e o número de ações emitidas foi também de 100 mil, então o lucro por ação que gerou foi de R$1. Se fosse aqui, por exemplo, aqui um lucro de 200 mil, e o número de ações fosse 100 mil, cada ação teria um lucro de R$2. Quando a gente pensa assim, mas é pouco, mas depende da quantidade de ação que a pessoa tenha, né? Pode ter ali pessoas que têm lá uma quantidade grande de ações. A gente está dando um exemplo aqui, mas são várias situações que ocorrem, né, que essas ações têm variação. Além do desempenho da empresa, também é muito levado em conta o quê? O preço das ações quando elas estão na bolsa. Isso também é levado em conta, tá? Aqui nós estamos só dando uma ideia de desempenho da empresa, mas também tem o valor dela que aumenta ou diminui dia a dia conforme o mercado de ações. Isso aqui a gente não tem nesse balanço que a gente viu aqui agora, que a gente estava vendo lá no exemplo nosso do Edifício Santa Rita, porque ali era uma empresa limitada, então ele não tinha ações ali, né? Então não tinha como fazer esse cálculo, mas eu procurei na internet e achei até um exercíciozinho aqui, que dá para a gente ter uma ideia. Então, lucro por ação básico, né? Que ele fala que o lucro por ação básico foi calculado com base na quantidade média ponderada e ações ordinárias e preferenciais. Aqui ele fez sobre ações preferenciais também. Mas eu destaquei, deixei em amarelinho aqui as ordinárias, que é o que a gente está vendo aqui. Ordinárias e preferenciais de circulação, respectivamente, conforme o quadro a seguir. Então, o que ele colocou aqui? Um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários, aqui em cima. Número médio ponderado das ações ordinárias, então quantas ações foram emitidas, e fez aquele cálculo ali. Então, o lucro dividido pelo número de ações deu esse percentual aqui, esse valor aqui, 2,74. Então, se a gente pensar aqui, vejam aqui, lembra que na aula anterior eu até falei, que às vezes a gente vai muito pensando aqui que tem que olhar bem o demonstrativo, o exercício. A gente vai sempre pensando que da esquerda para a direita vai aumentando, né? Aqui é o contrário. Aqui 2009 está lá atrás, 2010 e 2011. Então 2011 é o mais recente. Porque não a gente ia pensar que essas ações aqui foram tendo um decréscimo, mas é o contrário. Ele começou em 2009 que tinha um lucro por ação de 2,12. Em 2010 passou a ter 2,52 e em 2011 2,74. Ou seja, ano a ano, essas ações foram apresentando um aumento significativo no valor delas, né? Então isso é muito bom. Aqui também ele calculou para ações preferenciais. Também teve um acréscimo muito bom para as ações preferenciais, tá? Mas no caso aqui, os ordinários, a ação ordinária, a gente está pensando realmente naquele cara que é o dono, que vai votar e que vai decidir pela empresa. Por isso que eu só destaquei mais essas ações ordinárias, tá? Para a gente ver aqui. Então essa é uma coisa muito importante para saber. Você vai analisar uma empresa que é SA. Então verificar como é que está tendo o lucro, né,
quanto está sobrando para os acionistas, quanto de ações está sendo emitida, para você fazer esse cálculo, para também verificar se está valendo a pena apostar numa empresa. Então isso é muito bom a gente saber. Esse aqui é um índice que saiu fora um pouco da nossa normalidade ali, que está mais focado na parte de comércio, né, de pequenas e médias empresas, mas também para a gente ter essa noção. E vindo aqui para finalizar o nosso índice de endividamento, tá? Então, o índice de endividamento, né, ele fala aqui, ó. O endividamento significa o volume de dinheiro de terceiros que está sendo utilizado para a empresa no esforço de gerar lucros. Isso aqui nem sempre é ruim, né? Nem sempre é ruim. Que às vezes, em vez de eu pegar o dinheiro no banco, enfim, às vezes quem está me financiando é o meu próprio fornecedor, terceiro, né? Nem sempre é ruim. Mas a gente tem que entender e saber o quanto, né, que está sendo usado de terceiro para gerenciar, utilizado na empresa no esforço de gerar lucro. O quanto eu estou precisando dos terceiros para poder eu ter o meu lucro, eu como empresa, né? Quanto maior o grau de endividamento, maior o volume de compromisso da empresa com relação aos credores. Óbvio, né? Quanto mais endividado eu estou, maior vai ser o compromisso que eu tenho em honrar minhas dívidas. Servem para identificar o grau de risco da empresa e mede a participação dos recursos financiados por terceiros. Então, da mesma maneira que a gente pode pensar o seguinte, sim, tanto a minha empresa, ou quando eu vou analisar um concorrente, ou quando eu vou analisar um parceiro, se eu ver que essa empresa, por exemplo, se é uma empresa que eu vou conceder crédito, ou se vai trabalhar comigo algum tipo de parceria, se eu analisar que é uma empresa que oferece um risco muito alto, eu posso verificar pelo índice de endividamento, então aí eu vou ter que tomar um cuidado, tenho que ter um pé atrás, né? Então são índices que nos informam ou nos alertam para possíveis tomadas de decisão. Quanto uma empresa está muito dependente de terceiros, né? Ela pode depender de terceiro, mas também tem que ser equilibrado, né? Então, eu coloquei aqui pelo menos um índice aqui para a gente dar uma olhada, né? Que eu acho que é importante a gente ver. Índice de participação de terceiros, que é o IPT. É um índice de endividamento que verifica a proporção dos ativos totais, ou seja, tudo aquilo que a gente tem de bens e direitos, né, dos ativos totais, fornecidos pelos credores da empresa. Quanto maior esse índice, maior o volume de dinheiro de terceiros que está sendo emprestado para gerar lucros. O IPT é calculado pela seguinte equação. IPT igual passivo total menos o patrimônio líquido dividido pelo ativo total. Tudo isso multiplicado por 100. Parece complicado, mas não é bem simples. Vamos entender aqui um pouquinho aqui. Acho que eu já falei na sala de vocês, na sala de aula, que a partir do momento que a empresa faz a abertura dela, ou que ela está em funcionamento, ela está devendo para alguém. O que a gente não pode se amedrontar com isso, ou se abalar, ou achar que isso é uma coisa ou tudo. Mas sim, tem que saber. É por isso que estão fazendo um curso de administração, para saber administrar, inclusive essas situações de dívidas, né? E tomar sempre as melhores decisões. Então aqui, ó, quando ele fala aqui para mim, como toda empresa está devendo tudo que ela fala, né? A única coisa que eu vou tirar aqui desse cálculo, para fazer ele, vai ser o que ela deve para os sócios, o que está no patrimônio líquido. Então ela vai pegar todo o passivo dela, tudo que ela tem no passivo. Lembre-se que como o patrimônio líquido está no passivo, porque é uma dívida que a empresa tem com os sócios, ela retira esse valor. Ela só retira esse valor. Então ela pega o passivo total, menos
a dívida que ela tem ali com os sócios, né, que é o patrimônio líquido, e divide pelo ativo total. Depois ele multiplica por 100 porque quer chegar num percentual, tá bom? Então vamos entender aqui. Pegando aqui esse balanço mesmo que a gente tem, deixa eu tirar minha carinha. Então eu coloquei aqui, ó, tanto do ano X quanto do ano Y. Quais contas que a gente vai utilizar então? Nós vamos utilizar só que os totais embaixo e a conta do patrimônio líquido para fazer esse cálculo. Então ele fala que é o total do meu passivo. Se o total, vou pegar aqui o ano X, o total do meu passivo é 510, 113, menos o patrimônio líquido, que é 174, 270. O resultado disso aqui divide pelo total do ativo, que é 510, 113. E aí eu vou chegar no meu grau de endividamento com terceiros. Lembrem que aqui, ó, né, tudo isso aqui é dívidas que eu tenho com terceiros. Fornecedores, né, se o cara fornece, mesmo que eu beneficie ou que eu compro para revender, né, então a dívida ele está financiando o meu negócio. Instituições financeiras, se está me fazendo empréstimo ou se está me concedendo financiamento, enfim, né, está financiando uma empresa. Impostos a recolher. O imposto, às vezes, eu tenho que recolher. Ah, professor, mas imposto não é. Imposto é só uma coisa que você está pagando para o governo. Pode até ser, mas só que tem um porém. Quando a gente vai recolher impostos, muitos desses impostos já foram pagos pelos meus clientes. Então, eu me acreditei ali e tenho que só repassar esse imposto para recolher. Não posso me apropriar desse dinheiro. Outras despesas, enfim, exigível a longo prazo, financiamento, debêntures, aqui ele fala em debêntures, né? Debêntures são títulos de crédito que a gente pode emitir, né? Essa empresa aqui, até se fosse para analisar, não teria nem condição de emitir debêntures, né? Mas aqui está destacado aqui como uma situação fictícia, né? Então, o patrimônio líquido, o que é? Capital realizado, reservas, né? Lucros acumulados, forma o meu patrimônio líquido, tá? Então isso aqui, para quem que vai isso aqui? Isso aqui vai para o sócio. Então se é sócio, então ele não é terceiro. Por mais que eu deva para ele, eu não entendo ele como um terceiro. Ele faz parte da empresa. Eu devo para ele, mas ele faz parte da empresa. Mas eu quero saber que fora esse meu parceiro, no caso, esse meu dono, fora ele, quanto que eu devo para todos esses outros, né? Qual que é o percentual? Então vamos lá. Então pegando o cálculo aqui, que é o do IPT, passivo total menos patrimônio líquido dividido pelo ativo total vezes 100, vamos calcular do ano X e do ano Y. Então do ano X, 510, que é o meu passivo total, o valor do patrimônio líquido é 174.270, dá 335.843, né, essa subtração. Tudo isso dividido pelo ativo total, 510.113. Então, essa divisão aqui, então fiz primeiro aqui, fiz o quê? Fiz a subtração, cheguei aqui, e agora eu vou fazer a divisão, né, com o ativo total, me deu um índice 0,6583698. Vezes 100, então o IPT é 6583698%. Então, meu grau de endividamento com terceiros no ano X de 65%. 65%, 66%. Arredondando, tá bom? Já é um grau elevado. Aqui no ano Y, o que ele fez aqui? Fazendo o cálculo aqui do ano Y, né? Mas a gente viu, vocês podem ter perguntado, nossa, professor, mas todos os valores, né, do ano X, em comparação com o ano Y, foram melhores, né? E daí, se a gente for analisar aqui, depois vocês vão me questionar. Mas a gente vai ver que isso aqui são valores fictícios, né? E que a gente vai ver o porquê que não vai dar tão ruim o ano Y. Como são valores fictícios que estão aqui, a gente não pode precisar como é que foi feito isso, né?
a gente vê que o total do patrimônio líquido no ano X foi 174. Mas o patrimônio líquido do ano Y é um patrimônio bastante grande. Ele teve lá um capital, mas teve uma reserva bastante significativa, que foi para 767.443, né? O valor do patrimônio dele. Pode ser o quê? Pode ser várias coisas que contabilizaram aqui, né? Que acrescentaram nessa reserva aqui de capital, né? Então, voltando para cá. O ano Y, então, eu peguei aqui o total do passivo, 1.139.762, menos o total do patrimônio líquido, 767.443. Primeiro fiz a subtração, essa conta aqui dá 372.319. Daí agora sim vou dividir por 1.139.762, que é o total do ativo, né? Vai dar 0,3266638, que eu multiplico por 100, então o IPT dá 32,66,638. Se eu comparar o ano X com o ano Y, comparar esse ano X aqui, ó, IPT do X com o ano Y, se eu fizer essa comparação, eu vou perceber que a participação com terceiros no ano Y foi menor. Posso pensar como positivo? Poderia ser. Posso até pensar. Metade aqui, né? Foi metade em relação ao ano anterior. Porém, os outros números do ano X e do ano Y me confirmam que o desempenho do ano X foi melhor que o do ano Y. Esse grau de endividamento aqui com o terceiro pode ter diminuído, por quê? Porque houve um decréscimo muito grande da empresa e ele perdeu muitas situações, muito crédito aqui, né? Por exemplo, pode ver que ele vendeu menos, né? Também tem isso, né? Então, se ele vendeu menos, ele comprou menos, ele tem 2 fornecedores, não conseguiu menos empréstimo, então quer dizer, esse volume também foi menor, né? Então houve também uma situação que, por mais que tenha aumentado o valor total, a gente não pode se basear no valor total do ativo, porque são várias contas que compõem, né? Pode ver que aqui nós temos um grande valor de reserva, mas no desempenho geral, a empresa no ano X ela teve um melhor desempenho. Por isso que eu falei para vocês, ela dá uma ideia para a gente ali, esse índice de participação de terceiros. Mas não é só ele que faz com que a gente tome algum tipo de decisão. Ele dá uma ideia para a gente, por isso que a gente tem que compor com todos os outros índices como é que está o resultado da empresa. Se fosse só olhar com o índice de participação de terceiros, o que deve ter levado várias contas a fazer com que não tivesse que colaboração de terceiros para empenhar aqui minha empresa, ou para desempenhar a empresa, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, então, ele dá um índice melhor, uma participação de terceiros melhor. Mas não é interessante eu ter uma participação também grande dos sócios aqui, naquela reserva ali, sabe? Então tem que ter um equilíbrio aqui. Aqui tem que mostrar um equilíbrio, não pode nem ser tanto ao céu, nem tanto à terra. Me dá uma ideia, mas os outros índices também compõem para que eu faça alguma tomada de decisão. Tá bom? Lembrando que esses valores ali são fictícios, e se você estiver fazendo uma análise de uma empresa que seja real, né, aí você consegue ter uma noção melhor do que você faria ou que tipo de decisão você tomaria. Claro que se eu ver uma empresa que está com um percentual muito grande de dívidas ou de participação de terceiro nela, eu tenho que tomar um certo cuidado, porque se essa empresa vir a ter algum problema, talvez eu seja o último da fila a receber ele, tá bom? Então é isso. Sobre índice é isso aqui, por enquanto, tá? Então a seguir nós vamos ter um novo conteúdo aí. Eu devo passar alguma atividade sobre esses índices pra gente.
nas aulinhas mesmo a gente deve estar fazendo algumas perguntinhas e devo estar fazendo algum exercício, alguma atividade sobre os índices também. Tá certo? Deixa eu voltar para cá. Então é isso. Finalizando esse conteúdo de índices. Bons estudos aí para vocês. Vou deixar atividadezinhas para fazer nas perguntinhas, nos quiz, que também vai valer como presença, né? E boas atividades que também vou estar passando. E até a próxima, pessoal. Um abraço a todos vocês aí.